Meus amados irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma mensagem da parte do Senhor. E essa mensagem, o início dela, a tônica dessa mensagem se encontra no capítulo 5 de São Mateus, no versículo 10, que nos diz assim: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Meus amados irmãos, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do reino de Deus. Bem-aventurados são aqueles que sofrem pelo reino de Deus. Quando nós olhamos a história bíblica, nós vemos que os servos do Senhor passaram por perseguições por causa da palavra de Deus. Jeremias, ele foi lançado em uma cisterna por causa da palavra de Deus. Daniel foi lançado na cova dos leões por causa da palavra de Deus. Sadraque, Mesaque e Abdenego foram lançados na fornalha por causa da palavra de Deus. Elias foi perseguido por causa da palavra de Deus. O apóstolo Paulo foi preso e morreu decapitado em uma prisão romana por causa da palavra de Deus. João foi preso, encarcerado na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. O apóstolo Pedro, ele foi preso e chicoteado por causa da palavra de Deus. E também morreu crucificado de cabeça para baixo por causa da palavra de Deus. Meus amados irmãos, todos esses morreram por amor ao Evangelho, por obedecerem a Jesus Cristo. Para esses homens era mais importante obedecer a Deus do que as leis humanas. Meus amados irmãos, quando nós estudamos a história da igreja primitiva, nós entendemos que esta igreja sofreu perseguições. Quando nós estudamos o livro de Atos, ali nós conseguimos ver a perseguição que o Império Romano impôs sobre os cristãos. Tertuliano, ele disse que o sangue dos mártires era como semente, porque quando o cristão morria, várias pessoas se convertiam pelo testemunho daquele cristão. E nós conseguimos ver isso no contexto de Estevão. Estevão, ele foi apedrejado, mas ele testemunhou da sua fé, e Saulo, que até então se chamava Saulo, ele viu o testemunho de Estevão e se converteu por causa do testemunho de Estevão. Quando nós estudamos a história, nós percebemos que a igreja de Deus, ela foi perseguida por vários séculos. Policarpo, ele morreu porque foi obediente à palavra de Deus. Jerônimo e João Hus morreram queimados por causa da palavra de Deus. Martinho Lutero foi perseguido por causa da palavra de Deus. E tantos outros que foram perseguidos, que foram mortos. Não sei se você já ouviu falar do massacre de São Bartolomeu, que aconteceu no ano de 1572, onde mais ou menos 70.000 cristãos foram mortos. E em uma só noite, mais ou menos 3.000 cristãos foram mortos. Foram perseguidos
por sua fé. Diferentemente não foi também com os huguenotes que foram perseguidos, os valdenses que viviam nas montanhas do Piemonte, que também foram perseguidos por causa do mesmo evangelho. E meus amados irmãos, a perseguição ela tem continuado e ela vai continuar até a volta de Jesus. A Bíblia diz que haverá uma grande tribulação que sobrevirá sobre o mundo todo, está lá em Apocalipse. E esta perseguição, ela vai fazer parte da vida do povo de Deus nos últimos dias. Só que existe uma promessa de Deus que sempre existiu e que sempre vai existir. O próprio Jesus disse: eu estarei convosco até a consumação dos séculos. Jesus está conosco em meio às nossas perseguições. Jesus está conosco em meio às nossas dificuldades. Jesus se apresenta a nós como uma brisa suave nas nossas dificuldades, assim como ele se apresentou a Elias. Jesus se apresenta a nós como aquele que morreu, mas está vivo, como ele apareceu a João e disse a João: João, não temas, eu sou aquele que morreu, mas eis que estou vivo, e eu estou vivo pelos séculos dos séculos. Então, meus amados irmãos, que possamos ter confiança em Deus em meio às perseguições dos últimos dias, que possamos ter confiança em Deus em meio às tribulações. O salmista diz que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e socorro bem presente em meio às tribulações. E Deus diz: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Aquietai-vos, tenha calma. Jesus disse: não andeis ansiosos, não andeis ansiosos. O apóstolo São Pedro diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Não andeis ansiosos de coisa alguma, mas buscai a Deus em oração e em súplica. O apóstolo São Paulo nos diz que devemos levar até Deus as nossas necessidades e Deus suprirá todas as nossas necessidades. Então não devemos temer. Deus diz: não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te ajudo, eu te fortaleço e eu te sustento com a minha destra fiel. Eu te sustento com a minha mão direita fiel. Então, meus amados, não temamos. Não temamos a espada, não temamos a peste, não temamos as tribulações, não temamos as perseguições, não temamos as calúnias, não temamos as potestades, aos principados, aos poderes das trevas, não temamos a morte, não temamos nada, porque Deus, aquele que é infinito, aquele que habita em luz inacessível, Ele está conosco, Ele está a nos ajudar, Ele está no nosso barco, assim como Jesus se fazia presente no barco dos discípulos. Eu quero dizer que Ele se faz presente no teu barco, e ainda que pareça que o teu barco vai naufragar, como o barco dos discípulos, eu quero te dizer que o teu barco não vai naufragar, assim como o barco dos discípulos não naufragou, porque no tempo certo Jesus vai se levantar e acalmar os ventos e as tempestades da tua vida. Dito isto, só precisamos temer a Deus confiar nele. O salmista disse: confiai nele
Ó povo, em todo tempo, derramai perante ele o vosso coração. Confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Que possamos confiar em Deus em todo o tempo todo. Que o Senhor te abençoe, que essa mensagem possa já ter entrado na tua vida e feito diferença na tua vida.